Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vou estar aqui deixando uma palavra para a nossa meditação, que se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, Atos 9. Vamos ler do 4 em diante, tá? Que diz assim a palavra de Deus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura coisa te é dar coices contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Vamos ler somente até aqui e vamos falar um pouco, né, a respeito dessa palavra, desse encontro, né, de Jesus com o apóstolo Saulo ou o apóstolo Paulo, né? Se nós formos ver depois, a Bíblia vai chamar ele por Paulo ou por apóstolo Paulo, mas antes era Saulo. E a partir do 1, né, do 9, a partir do 1, a Bíblia vai falar a respeito da perseguição, né? Que Saulo ele perseguia o povo de Deus, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, né? Aí o 2 diz assim: E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitaneamente o cercou um resplendor de luz do céu. Que aqui depois entra o 4, que é a parte que nós lemos, né? Então, aqui a Bíblia diz que Saulo, ele vai até o sumo sacerdote, né? Na sinagoga, ele vai até o sumo sacerdote e ele pede cartas para ir até Damasco, porque ele fica sabendo que lá em Damasco tem este povo que pregava a respeito de Jesus, né? Falava a respeito de Jesus. E ele vai até o sumo sacerdote, né? Que eles falaram até, que é chamado de seita, né? Que eles chamam de seita. Então ele vai até o sumo sacerdote, ele pede carta, né? Pede permissão para ir até Damasco. E qual a intenção de Saulo? Prender aquelas pessoas que pregavam o evangelho de Jesus, né? É, levar preso quer homem ou mulher, aquele que eles achassem ou encontrassem pregando o evangelho de Jesus seria preso. Alguns apanhavam. Então Saulo, ele era um perseguidor, ele perseguia o povo de Deus. Só que a partir do 4 aqui a Bíblia fala já a respeito desse encontro que ele teve com Jesus, né? E foi a parte que nós lemos, ele encontrou com Jesus, né? Caiu ali em terra e fala assim, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Ele perguntando, né? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura coisa te é dar coices contra os agrilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer, né? E a partir daí, a Bíblia já vai falar a respeito de quando ele vai até essa rua, né, chamado Direita. A Bíblia já mostra para um homem também, né, um dos apóstolos, não, um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos, né, que fala aqui, na verdade, fala aqui no 10, e havia em Damasco um certo discípulo, né? Então é um discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão a Ananias, e ele respondeu-lhe: Eis-me aqui, Senhor. Então Jesus ele já fala com esse discípulo, né, chamado Ananias, a respeito de Saulo, o que tinha acontecido com Saulo e o que ia acontecer, né? Então aqui Deus ele já está de alguma forma falando ou mudando ou moldando a vida de Saulo, a vida de Paulo, né? E Jesus ele já sabia o que Paulo ele era capaz de fazer, né? Que Paulo ele não tinha medo de falar o que tinha que falar, que nós vemos isso, né? No decorrer
dos evangelhos, ou na verdade no decorrer do livro de Atos, né, na verdade, e nas cartas que Paulo também escreveu, né, nós vemos que Saulo, ele era alguém, um homem, né, que aonde Deus pedia para ele ia, o que Deus pedia para ele falar, ele falava, então ele foi um grande homem de Deus, e por isso que Jesus, ele escolhe Saulo para o evangelho, né, muitas pessoas podem até se perguntar, ou naquela época muitas pessoas podem até ter se perguntado, né, o porquê de Deus ter escolhido Saulo, porquê de Saulo, sendo que ele era um perseguidor do evangelho, ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia todos aqueles que pregavam o evangelho de Jesus. Então, por que que Jesus escolheu ele, né? E muitas das vezes nós fazemos essa pergunta para nós mesmos, por que que Jesus ele nos escolheu? Né? Por que eu, por que não outra pessoa? E Jesus ele sabe do nosso coração, né? Jesus ele sabe do nosso íntimo, Jesus ele sabe da nossa capacidade. Então, Jesus, ó, Deus ele escolhe, né, aquele que ele acha que tem capacidade de fazer, né? E para aquilo que ele acha que temos capacidade de fazer, né? Então, quando Deus ele escolhe, é, ele capacita, né? Ele muda, assim como ele mudou a vida de Saulo, ele muda, ele transforma a vida, ele faz, né, coisas extraordinárias acontecerem nas nossas vidas. Então, quando ele escolhe, né? Quando é Deus que escolhe, Deus ele sabe o que ele está fazendo, né? E nós vemos aqui o que aconteceu na vida de Saulo daí em diante, né? Depois desse encontro que ele teve com Jesus, ele teve um encontro com Jesus, né? Então, depois desse encontro que ele teve com Jesus, nós vemos que a vida dele muda, né? De uma forma que de perseguidor ele passa a ser perseguido. Agora, ele não é mais um perseguidor do evangelho, ele não é mais um perseguidor dos cristãos, ele não é mais um perseguidor daqueles que pregavam o evangelho de Jesus, que pregavam sobre Jesus, que falavam que Jesus ressuscita, que Jesus ressuscitou, na verdade, que Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele não é mais um perseguidor, agora ele é um perseguido, né? Agora ele é um dos discípulos, um dos apóstolos, e agora ele anunciava o evangelho de Jesus e era perseguido por causa disso, né? Então é dessa forma que Jesus faz, né? Dessa forma que Deus faz. Ele escolhe, ele capacita, ele muda, ele transforma vidas, né? Então, o que Deus ele quer que nós entendemos com essa palavra? Que muitas das vezes nós olhamos para certas pessoas e achamos que não tem condições, né? Sabe, nós olhamos para a vida de algumas pessoas e julgamos aquela pessoa pelas coisas que ela já fez no passado, pelas coisas que ela está fazendo, mas a partir do momento que Deus quiser escolher aquela pessoa para fazer algo no evangelho, Deus ele vai escolher, né? E se Deus escolher, ele muda, ele transforma, assim como ele fez com Paulo, né? E nós vemos que Paulo ele foi alguém muito importante no evangelho, ele foi alguém que, né, deu a cara a tapa, como se diz, né? E cumpriu, né, o seu chamado ali no evangelho e tem grande parte nisso, né? E é dessa forma, Deus quando ele escolhe, ele capacita, ele nos capacita, né? Então, se Deus ele te escolheu para algo nessa vida, ou se Deus ele te escolheu para fazer algo, e no momento você pode até achar que não tem capacidade para fazer, mas entenda que Jesus ele vai te capacitar, Deus ele vai te capacitar, né? Deus ele vai te dar estratégias para você fazer, Deus ele vai te dar sabedoria, Deus ele vai te dar conhecimento. E no momento você pode até olhar para dentro de você mesmo e falar, não, mas eu não consigo. Você pode até não conseguir sozinho, mas a partir do momento que você colocar nas mãos de Deus, entregar para Deus e deixar Deus trabalhar na tua vida, você vai ver que as coisas vão mudar e Deus ele vai fazer e Deus ele vai cumprir o propósito que ele tem para fazer na tua vida. Então, não depende do que as outras pessoas acham. Muitas das vezes as pessoas vão falar mesmo, falar, não tem condições dele fazer porque ele não tem, né, capacidade para isso. Mas quem nos dá a capacidade é Deus, né? Quem transforma a nossa vida é Deus. Ele é que nos cobre, ele é que nos guarda, ele é que nos transforma. Então, entrega nas mãos de Deus, né? Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus fazer, e você vai ter certeza que assim como ele fez com Saulo aqui e transformou a vida dele por completo, ele pode fazer também na tua vida ou na vida de alguém que você conhece, né? Então,
Não desista do teu chamado. Pode estar sendo difícil, pode estar sendo complicado, mas não desista do teu chamado. Deixa Deus trabalhar na tua vida e você vai ver o que Deus ele pode fazer através de ti. Amém? Fique com esta palavra. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Até a próxima. Tchau.